Olá pessoal, hoje a gente vai conversar sobre mais algumas dúvidas e perguntas que têm chegado sobre histerectomia, ou seja, sobre a retirada do útero. Quando que a mulher precisa fazer a retirada do útero, como é que funciona, os tipos de histerectomia. É uma cirurgia realmente muito comum hoje em dia, a cirurgia está muito utilizada por vários motivos. Principalmente pelo fato da cirurgia ter evoluído muito, a cirurgia hoje é muito confortável, a recuperação é muito boa, a paciente fica apenas 24 horas no hospital, já vai para casa, caminhando normalmente, maior parte das vezes não tem incisões grandes nem no abdômen, então a recuperação é muito bacana. Então os pacientes hoje não querem ficar, claro, sofrendo uma série de desconfortos, hemorragias, ou mesmo menstruações muito abundantes, cólicas, desconforto menstrual em geral, muito absorvente para usar. Então isso também aumentou o número de histerectomias, porque são sintomas que às vezes são difíceis de manejar ou dependem de medicação a longo prazo. E as pacientes também não fica adequado, né? Ficar tomando remédio muitos anos, hormônios até inclusive muitos anos, nem é uma coisa muito saudável, muito indicada de se fazer, não. Sabe que os hormônios têm todos os seus efeitos colaterais, todos os seus riscos, desde trombose a câncer de mama e etc. Acidente vascular cerebral, varizes, ou uma série de situações que complicam aí o uso de hormônios. Então, as pacientes acabam recorrendo a uma situação mais prática, quando elas não querem mais gestar, obviamente, quando ela não quer mais ficar grávida, ela pode ter essa opção ela tem esse benefício da cirurgia. Então, a histerectomia nada mais é que isso, a retirada do útero. A gente tem várias vias, a gente pode fazer a retirada do útero por via abdominal, a gente pode fazer a retirada do útero por via vaginal, a gente pode usar na via abdominal a videolaparoscopia com pequenas incisões e a retirada do útero por via vaginal também, no final, ou até mesmo por via abdominal com o uso de algumas técnicas e de equipamentos próprios da videolaparoscopia. A videolaparoscopia é aquele procedimento que vocês lembram que é feito a pequenos furos apenas no abdômen, mas que depende da anestesia geral, que tem um índice um pouquinho mais alto de complicações, e é uma cirurgia um pouco mais demorada também do que as cirurgias mais modernas agora. Mas é muito útil para alguns casos, é imprescindível até você ter esse acesso por via videolaparoscópica. Ou mais das vezes a cirurgia é muito bem realizada, é muito interessante e muito mais segura e confortável quando realizada por via vaginal, onde você tem uma anestesia apenas regional, não precisa ser geral, portanto a paciente não precisa ficar entubada, e a cirurgia é mais rápida também do que a via videolaparoscópica ou a via aberta tradicional. Quando a cirurgia iniciou, as cirurgias ginecológicas eram feitas incisões longitudinais. O corte era feito do umbigo até o púbio, né, do umbigo para baixo, no sentido do corpo. Então isso é uma incisão que dava uma cicatriz muito ruim, difícil de você esconder, o desconforto na recuperação era bem maior. Aí se desenvolveu a técnica, inclusive as cesarianas eram assim, aí se desenvolveu a técnica de fazer a incisão transversa no baixo ventre, que é possível deixar abaixo da linha da calcinha, abaixo da linha da roupa, ou do biquíni. Então a cicatriz ficava totalmente escondida, ficava muito mais estético, muito mais confortável para a paciente, embora a cirurgia ficava um pouquinho mais trabalhosa em alguns sentidos. Com a evolução da cirurgia, essa incisão foi sendo quase a totalidade das vezes, onde você tem uma incisão, mas uma incisão que você consegue fazer até menor do que de uma cesariana, na maior parte das vezes também, e você tem um resultado bacana. Em seguida apareceram as cirurgias videolaparoscópicas e depois as cirurgias via vaginal, que é as que mais utilizadas hoje no momento. Então a cirurgia da histerectomia tem várias vias de acesso, várias formas de você alcançar o útero para retirá-lo, mas o resultado final é o mesmo, você retira o órgão. Hoje em dia é obrigatório você retirar as trompas que fazem parte do útero, e os ovários nunca
nunca devem ser retirados, a não ser na real necessidade. Mas antigamente, há 40 ou 50 anos atrás, existia até uma praxe de retirar os ovários junto, mas é um grande prejuízo para a mulher, não se deve fazer, a não ser que haja necessidade mesmo de fazer isso. O colo do útero, houve uma época também de se deixar colo do útero, mas não, 99% das vezes não vale a pena, até motivo de incômodo e complicação, muitas vezes para essas pacientes. Então hoje também o colo do útero é retirado. Então o útero é retirado de uma forma completa, com as trompas, com o colo, o corpo, bem certinho, que faz parte do útero. Os ovários não fazem parte do útero, eles ficam funcionando normalmente, fazendo toda a parte hormonal, o ciclo feminino, o ciclo fértil e tudo. Então é por isso que a mulher não precisa tomar nenhum tipo de medicamento após a cirurgia. Ela não tem sintomas de menopausa, ela não tem calorão, não tem nada desse sentido. A cirurgia bem executada de uma forma cuidadosa e moderna, ela não costuma ter nenhum tipo de efeito colateral, nem para bexiga, nem para intestino, como eu falei, nem para a parte hormonal ou do funcionamento ovariano. Então, a paciente realmente tem bastante benefícios e o único malefício que ela tem é que ela não engravida mais, ela não tem mais como carregar um bebê na barriga, nem por fertilização, nem por bebê de proveta, como se diz, nem por transferência de embrião, porque não tem mais útero. E o transplante de útero está muito no começo, não é uma cirurgia corriqueira, nem é uma cirurgia realizada normalmente, só em pesquisa, praticamente, que se faz a cirurgia de transplante uterino, porque não é uma cirurgia ainda bem estabelecida. Então, o paciente quer engravidar, ou tem a menor chance de querer engravidar, ou tem a chance de querer casar de novo, vamos dizer assim, ou esteja separada, ou o marido tem dúvida se não quer mais um, ou eles estão discutindo. Não, essa paciente não deve fazer a retirada do útero, a não ser por doença maligna, onde ela seja obrigada a fazer a cirurgia. A gente procura dar um conforto como a gente pode, aguardar mais um pouquinho essa decisão, ou uma hora melhor para fazer a cirurgia da retirada do útero, nas pacientes que tenham qualquer dúvida se querem gestar ainda, ou a família tem alguma dúvida. Principalmente os pacientes com menos de 40, claro. Mas para qualquer paciente que tenha dúvida se quer gestar ou não, o útero vale ouro, né? O útero é insubstituível ainda. Então a cirurgia é adiada ou é feito algum outro sistema em que possa se manter um útero minimamente funcional, em que ela possa ter chance de gravidez. Claro que você vai ter úteros que, mesmo não sendo doença maligna, também você pode ter úteros muito, muito ruins e que você tem dificuldade de recuperar ou de manter esse útero, mesmo quando ela quer engravidar ainda. Mas isso são casos mais de exceção, onde você tem que fazer um planejamento individualizado, cada caso é um caso, e as pacientes vão precisar fazer uma avaliação cuidadosa e multidisciplinar até às vezes, para a gente ver o que a gente pode fazer para preservar a fertilidade daquela paciente. Então, em termos de tipos de esterectomia até de indicações, seria mais ou menos isso, pessoal.